Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Tati, quanto tempo? Boa noite. Saudades de você. Que legal que você tá aqui. Boa noite, Lari. Pois é. Estou pensando que pontuação, que desafio que eu coloco hoje pra vocês. Pra gente atingir um número legal de pessoas, porque hoje tem bastante conteúdo legal. Imperdível, conteúdo que eu nunca falei aqui em live. Nunca trouxe pra cá. Que número vocês acham? 7? 7 pessoas? 10 pessoas? Boa noite, Dani. Deixa eu ver, vou colocar um desafio. 8 pessoas, vamos lá. Se vocês baterem 8 pessoas nessa live, compartilha aqui, ó, gente. Já toca aqui na flechinha para vocês mandarem essa live, que é super importante. A gente vai falar hoje sobre economia, formas de economizar, como sobrar dinheiro no final do mês, que é muito importante, né? Então a gente vai falar sobre isso e no final, se vocês quiserem, obviamente, eu vou falar uma coisa especial que é para vocês conseguirem aumentar seus fontes de renda, aumentar os seus ganhos. Então já toca aqui na setinha, se essa live vai bater 8 pessoas, vou enviar para vocês. Ó, a Tati falou 10, hein? Ó, Tati falou 10 pessoas. Deixo por 10? Boa noite, Jé. Boa noite, Jenny. Vamos lá, então vamos bater 10 pessoas nessa live. Meta pra vocês. Toca aqui na flechinha. Quero ver 10 pessoas nessa live. Vou enviar o conteúdo se a gente bater essa meta, combinado? Vou enviar um conteúdo muito bacana, um resumo dessa live pra vocês saírem daqui aplicando com o dinheiro sobrando. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Paty, sou educadora financeira. Estou há 9 anos, ó, quem dera, há 9 meses, um dia eu chego lá, 9 meses nessa área. Eu ensino adultos a administrarem melhor o dinheiro deles, fazendo o dinheiro sobrar no fim do mês, eles entenderem de fato qual a importância do dinheiro, né? Qual o valor que vocês têm, o porquê que vocês recebem dinheiro, o porquê que vocês precisam, né? Porquê que a gente precisa do dinheiro a nossa vida inteira. Então, essa é a minha função, porque todo mundo foi ensinado como a trabalhar para ter o dinheiro para pagar a conta, mas ninguém te ensinou a como administrar esse dinheiro que você iria receber. E por esse motivo, muitas pessoas hoje estão endividadas, hoje estão gastando compulsivamente, sem controle nenhum, totalmente descontroladas, né? Então essa é a minha função e por isso que hoje estou aqui para transmitir esse conhecimento para vocês de suma importância. Então já toca aqui na setinha, compartilha pelo menos para um amigo que seja. Eu sei que vocês têm vários seguidores, mas compartilha para um amigo, porque esse conteúdo vai ser de muito valor, tá bom? Então, só recapitulando as aulas anteriores, se você ainda não participou das lives, nessa semana a gente está numa maratona do zero ao avançado na educação financeira, né, nas suas finanças. Na segunda-feira eu vou abrir um desafio de 15 dias. Segunda-feira, dia 10, vou abrir o desafio de 15 dias, que é um desafio que você transforma a sua vida financeira de fato, com muitos resultados
desde a organização até você fazer o seu primeiro investimento e alcançar a sua liberdade financeira. Nesse desafio é um desafio em grupo, ele tem a duração, né, como eu falei, de 15 dias, e eu vou estar te acompanhando, vou pegar na sua mão e estar lhe dando o passo a passo, todo o suporte para você evoluir na sua vida financeira e saber e aprender a administrar melhor o dinheiro que você recebe, realizando todos os seus objetivos também, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre economia, formas de economizar o dinheiro, a gastar menos, cada vez menos. Qual o primeiro pensamento? Quero que vocês coloquem aqui para mim. Qual o primeiro pensamento que vem de vocês quando vocês falam que querem economizar? Qual a primeira coisa que vocês pensam? Fala, eu quero economizar, vou economizar dinheiro. O que vocês pensam? Qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Ó, a Lari foi minha aluna do desafio. Exatamente. Ela foi minha aluna, teve muitos resultados, muitas transformações na vida dela. E é ótimo, gente. Eu indico para todo mundo. É que eu não vejo muitas pessoas fazendo o desafio, mas se eu visse, eu mesma participava, porque é muito bom. Então, coloquem para mim qual o primeiro pensamento que vem na mente de vocês quando falam de economia, de economizar. Qual a primeira coisa que vocês pensam? Hoje eu vou economizar. Vocês já tentaram economizar alguma vez? Não tentaram? Acham difícil? Não acham difícil? Se vocês têm dificuldade também, qual a primeira coisa que vocês pensam na hora de economizar? Não tenho dinheiro? Vocês pensam assim? Coloquem aqui para mim nos comentários. Organização, a Dani falou. Realmente. Para economizar, precisa de organização, né? Fazer uma lista de gastos, muito bom. Muito bom. Exatamente. A gente precisa, né? A gente precisa, primeiro passo, organizar as finanças para conseguir economizar, né? É a chave principal, por isso que na nossa primeira aula foi sobre organização, justamente por isso. A Lari falou cortar gastos, exatamente. A gente precisa também cortar gastos para você ter o dinheiro sobrando no final do mês. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, como cortar gastos de maneira correta, tá? De maneira correta, porque muita gente sai cortando os gastos aleatoriamente, sem saber. Quando vai ver, tá no mesmo local que saiu, né? A Tati também falou cortar gastos, exatamente. Mas um dos pensamentos que as pessoas têm quando fala de economia, de formas de economizar, a primeira coisa é aquele pensamento negativo, que a gente falou ontem, né, na aula de ontem. Cortar gastos, o que você fala? Putz, já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, não tem mais nada que eu cortar. Aluguel eu já não consigo mais diminuir. As contas eu não consigo diminuir, cartão de crédito já tá no mínimo, tô pagando a taxa, mas não tem mais o que economizar. O salário não aumenta, só diminui, parece que diminui, as coisas estão tudo caras, né? Eu guardo dinheiro e o dinheiro some, não sabe para onde vai. São os pensamentos negativos, né? Automaticamente que a gente pensa. Quando chega no final do mês, principalmente, né? Cadê meu dinheiro, né? Então, a dificuldade das pessoas é justamente isso que vocês citaram, né? É cortar os gastos certos, é fazer a organização correta, né? Formas de economizar corretamente. Eu contei para vocês a minha trajetória, não sei se vocês sabem, para quem é novo aqui, seja bem-vindo. Antes eu nunca podia, não é que eu nunca podia, mas eu não tive condições na minha infância toda de crescer querendo tudo, comprando tudo, né? Mesmo, apesar de eu ser filha única, todo mundo fala, nossa, mimada, não sei o quê. A realidade não é essa, gente. Eu vim de uma família muito humilde e eu lembro até hoje que muitas coisas do que eu pedia, eu sabia que minha mãe não ia ter condições de comprar. Isso eu sabia. E aos poucos, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo essa noção de gasto. Por quê? Toda vez que eu pedia, ela falava que não tinha condições, que era muito caro, que isso não era pra mim, né?
E por quê? Relembrando até um pouco da live de ontem, né? É culpa dela? Não é. Ela tem algumas crenças limitantes, mas foi a forma que ela cresceu. E aos poucos, com o tempo passando, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo que eu conseguia pedir para minha mãe que eu conseguia ter e o que eu não conseguia ter. Mas isso foi questão de muito tempo mesmo. Então, o que eu fazia quando eu tava na escola? Eu levava lanche de casa, né? Levava lanche. E a vantagem era, às vezes, tinha vezes que eu ficava com vergonha. Tinha muitas vezes que eu ficava com vergonha, tá? Vocês alguma vez tiveram vergonha, por exemplo, de pedir algum desconto em alguma loja? Vocês já ficaram com vergonha? Comenta aqui pra mim. Porque eu tinha muita vergonha. Por quê? Eu era a única da escola que levava lanche de casa, né? E eu não sabia o porquê que eu levava lanche, porque na época eu era criança, eu não entendia. Mas eu ficava com vergonha, né? E a Lária falou que já, né? Então, a gente sente vergonha muitas vezes, porque a vergonha a gente sai da zona de conforto e fica com medo, né, dos julgamentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E o que acontecia? Eu levava lanche. Tati falou também que dá vergonha, exatamente. Eu levava lanche de casa e eu era a única pessoa que comia. Mas a vantagem de levar lanche, no começo me incomodava. Depois acabou não me incomodando mais. Por quê? Porque primeiro, eu terminava o lanche primeiro que todo mundo. Eu comia tranquilamente. Enquanto as pessoas estavam na fila da cantina para comprar, eu já tinha acabado, eu já estava conversando, eu já estava só esperando o sinal tocar para entrar. Então eu passei a ver o lado bom de eu levar lanche de casa. E apesar da minha mãe não ter tido educação financeira como a gente tem o acesso hoje em dia sobre isso e fala sobre isso, esse hábito que ela fez, eu agradeço muito, porque é um hábito econômico, de você levar lanche da sua casa, levar comida de casa para o seu trabalho. Esse hábito que ela me deu, eu levei até a faculdade. Eu fui levando até a faculdade. Tanto que eu estudava o dia todo fora, trabalhava fora, e eu não, só voltava para casa de noite, né? Então, falei, gente, não dá um salário de estagiário, não sei se vocês já foram estagiários. Se vocês já foram, já coloca sim aqui no chat. Se vocês já foram estagiários, vocês sabem que não ganha um valor muito alto, né? E eu falei, como é que eu vou gastar todos os dias R$ 20 num Marmitex, né? E pra quê? Se eu tenho comida em casa, né? Então, uma das formas justamente foram essas, de eu levar a comida de casa, né, para a faculdade. E ali, assim, não me incomodava muito, porém os comentários já eram outros. Olha, ela aí com a marmita, olha, já tá ela comendo a comida dela. Porque na sala de aula só ficava eu ali com a comida comendo, enquanto todo mundo, mesmo adultos, mesmo na vida adulta, descia para comprar. Então, isso eram hábitos econômicos. O Jonas falou que sim, né? Exatamente. Isso eram hábitos econômicos que eu já tinha e que na época eu não sabia, porque eu não entendia sobre educação financeira. Hoje sim eu tenho a clareza do que eu fazia antes, né? Então, muitos hábitos pode ser que vocês façam também no dia a dia, que às vezes nem percebem. Falam, nossa, eu tô economizando e nem sabia. Reflitam depois, quando vocês tiverem um momento assim tranquilo, ou fazendo mesmo no dia a dia, pegue essa reflexão e façam, porque é muito importante. E o porquê que vocês... Por que vocês já tentaram economizar? Vocês sabem dizer, assim, por que vocês querem economizar? Me conta aqui, o porquê que vocês guardam dinheiro? É para dar uma condição de vida melhor para a família de vocês? É por vocês? O porquê que vocês guardam dinheiro? É para ter segurança? Para ter estabilidade? Responde para mim. Guardo dinheiro porque... Tananã. Guardo dinheiro porque... Conta pra mim o porquê que vocês querem guardar dinheiro, por que vocês querem que sobrem dinheiro no final do mês. Ou toda semana, por exemplo. É pro lazer, pode ser também. Por que vocês guardam dinheiro? Não sei se vocês sabem, mas o dinheiro serve principalmente para dar segurança, para realizar os nossos objetivos
e pra gente ter estabilidade. Essa é a função do dinheiro, tá? É somente para isso. A gente não vai levar dinheiro a vida inteira, tá? Dar segurança, você tem reserva de emergência, né? Para se acontece alguma urgência, você já tem. Estabilidade, gente. Hoje em dia todo mundo, muita gente, né? Não hoje em dia, mas há muito tempo todo mundo quer passar em concurso público. Para quê? Não, eu quero estabilidade, eu quero dinheiro. Dinheiro é necessidade, mas concurso público não é garantia de certa forma de estabilidade. Por quê? Que eu digo isso com toda afirmação. Porque se hoje um governo falar não vou mais pagar para vocês, vocês não vão receber. Não importa se você é funcionário público, se você é CLT, você não vai receber. Entende? Faz sentido isso para vocês? Manda a lampadazinha aqui se fazer sentido para vocês qualquer momento que eu falar da live, tá bom? Para mim saber que tocou no coração de vocês e vocês vão refletir sobre isso. Se o governo parar de pagar vocês, não adianta, independente se você é CLT, se você é funcionário público, se você, enfim, recebe alguma renda, se você recebe do governo ou de alguma empresa particular que seja, e o governo determinar, ninguém mais vai receber salário, ninguém. Vamos bloquear todas as contas bancárias. E aí? Você vai ficar sem nada, entende? Então, essa garantia de estabilidade, hoje em dia, pelo menos, antigamente já foi sim a garantia, hoje em dia não é mais. Então, concurso público não é garantia de estabilidade, tá? O que é garantia de estabilidade? Você ter várias fontes de renda, tá? Garantia de estabilidade é você ter várias fontes de renda, beleza? A Dani falou aqui, porque eu tenho um propósito de realizar um sonho. Muito bom, por isso que você economiza, porque ela tem um propósito de realizar um sonho. Muito bem, é uma das funções do dinheiro, né? Como eu falei, realização de sonhos. Lari falou, estabilidade futura, não quero passar a vida toda trabalhando por obrigação. Exatamente. Principalmente quem é CLT, você trabalha para realizar os sonhos de outra pessoa e não os seus mesmos, né? Muita gente, por sinal, usa o CLT. Quando você tem inteligência financeira, o que você pode fazer? Você tá no CLT, você usa o dinheiro do CLT que você recebe e guarda esse dinheiro, o máximo que você conseguir por mês. Você guarda, guarda, guarda. Por quê? Porque você vai ter um objetivo definido para realizar. Então, o CLT é ruim? Não, não é ruim. É um dinheiro garantido, em aspas, que você consegue para fazer, para realizar os seus objetivos, tá bom? O Jonas também falou, tentar guardar para ter uma reserva financeira. Exatamente. E aí você tem a estabilidade. Quando você investe, quando você guarda o seu dinheiro, você realmente consegue ter a estabilidade. Então, as vantagens, né, de economizar no fim do mês. Primeiro é para você economizar no fim do mês, não, economizar o mês inteiro, né? Por favor, gente. Primeiro você vai ter o seu dinheiro sobrando no final do mês, né? E o porquê que você precisa ter o dinheiro sobrando? Justamente por tudo que a gente falou até na primeira aula. Quando você faz o seu orçamento, você vai destinar o seu dinheiro para cada objetivo. A Dani, né, que falou aqui de realizar um sonho, é um objetivo. Você tira o sonho e transforma em meta. A gente vai falar sobre metas financeiras na sexta-feira, por sinal, como realizar os seus objetivos de fato. Então, você tem um dinheiro sobrando para realizar esse objetivo. Você tem clareza. Outra coisa que é importante economizar o dinheiro para poder investir nos objetivos, realizar eles, né? Ter dinheiro cada vez mais e valorizá-lo. Quando você paga alguma coisa, você valoriza, certo? Quando a gente recebe algo gratuito, você já percebeu que a gente não tem o costume de valorizar muito? Por quê? Porque foi algo gratuito? Quem aqui já passou por isso? De você receber alguma coisa gratuita e falar, beleza, eu vou baixar aqui, vou guardar, depois eu vejo, é gratuito mesmo, tô aqui com a vida, vou ter a vida inteira, depois eu vejo. Quem aqui já fez isso? Sim ou não aqui no chat? Se você já fez, comenta sim aqui embaixo. É automático. A gente não valoriza muito o que é gratuito. A gente valoriza quando sai do nosso bolso, de fato.
Por quê? Porque o dinheiro acaba doendo. A gente sente o dinheiro sair da gente. Então, tudo aquilo que a gente paga, por exemplo, uma faculdade. Você vai todo dia para a faculdade. Ou para o curso, né? Se você faz curso. Você vai todos os dias. Por quê? Porque você está pagando. Aquele dinheiro é do seu esforço, é do seu tempo, do seu trabalho que você está pagando. Então, todo dia você está indo lá, por quê? Justamente para se esforçar, né? Você está indo porque você pagou. Então, você dá mais atenção, você valoriza mais aquilo. Ari comentou, já fiz muito isso, depois eu leio, nunca mais vi. Exatamente. É muito automático, né? É muito automático. A gente fala, depois eu leio, depois eu vejo. Esquece, nunca mais você vai lembrar, vai passar batido que você não vai dar importância, valorização, tá? A gente valoriza aquilo que é investido financeiramente. O que a gente paga, a gente dá valor. É automático do ser humano, todo ser humano é assim, tá bom? Não quer dizer que... Não tô falando aqui que as coisas gratuitas não têm valor, tá, gente? Não é isso. É questão apenas do ser humano automaticamente saber o que tem valor mais para ele do que não tem, tá? Por exemplo, essa live é gratuita, mas tá cheia de valor, tá cheia de conteúdo. Ou não? Sim ou não? Por favor, hein? Já fala aqui. Sim ou não? Estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Sim ou não? Me conta aqui. Outro motivo para vocês economizarem, tá? Outra vantagem, vocês acabam perdendo a timidez. Eu perguntei no começo, né? Quem aí tem timidez ao pedir um desconto pro vendedor? Quem sente tímido ao pedir um desconto pro vendedor? Eu tinha muito medo. Medo e timidez também. Sentia muita vergonha. Então, com o tempo, vocês acabam perdendo isso. Por quê? Primeiro que a primeira coisa, o primeiro pensamento que vocês precisam ter quando vocês sentirem vergonha de pedir um desconto, de tentar negociar algum barateio ali, é você falar primeiro, vergonha não paga conta. Coloquem isso na mente de vocês. Vergonha não paga conta, tá? Eu sempre falo isso. Quando vocês sentirem vergonha de perguntar se tem desconto, por exemplo, você quer comprar um fone. Um fone. Um fone? O que vocês acham? Um fone ou a gente usa algum objeto? Pode ser o fone? Se vocês sentirem vergonha de comprar, pode ser o fone então. Um fone. Como que vocês vão fazer isso? Primeiro você vai pensar, vergonha não paga conta. Por que você precisa ter esse pensamento? Porque quando você tá na fila do caixa, somente você vai pagar. Não vai ter ninguém mais pra pagar pra você. Ele falou que vai no Mac ou no Habib's com o cupom de desconto. Muito bem, exatamente. Isso é uma forma ótima de economizar. Vou até citar ele daqui a pouquinho. Mas é maravilhoso. Tem que usar mesmo esses cupons de desconto porque nosso dinheiro tem que ser valorizado, né, gente? Então, primeiro, quando vocês sentirem vergonha, pensam, vergonha não paga a conta. Você é a única pessoa que vai pagar a compra lá no fim no fim da fila, tá? Ninguém mais vai pagar pra você. Então, o não vocês já têm. O não vocês já têm. Então, por que não ir atrás do sim, né? Se eu vou pagar mesmo, com vergonha ou sem vergonha, você vai ter que pagar. Você não quer o fone? Então, com vergonha ou sem vergonha, você vai ter que pagar o fone do mesmo jeito. Então, por que não pagar o fone com um desconto, né? Você vai valorizar muito mais o seu dinheiro ainda por cima. Você vai estar dando valor ao seu tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que todo ser humano tem. Todo mundo troca o tempo por dinheiro. O tempo é o bem mais precioso que todo ser humano tem. Você troca o seu tempo em troca do dinheiro, né? Então,
lembrem disso, vergonha não paga conta. Quando vocês sentirem vergonha de pedir desconto lá pro vendedor, peçam, porque o não vocês já têm. Se ele falar que sim, fala, não, é pagamento à vista. É pagamento à vista. Quanto você faz de desconto? Com desconto é quanto? Qual o valor que fica com desconto? Perguntem, não tenham vergonha, tá? Eu tinha muita vergonha de perguntar. Principalmente quando eu comecei a fazer renda extra. Eu vendi, era festa de formatura e a empresa tinha dado uma rifa de moto. E eu, né, com 17 anos, falei, o que eu vou fazer com uma moto? Nem moto nem posso dirigir, né? Não tinha nem carteira ainda. E aí eu falei, mas é a única coisa que eu tenho pra fazer renda extra, né? Eu preciso do dinheiro, é o que eu vou fazer. Então, beleza, eu fui lá e fiz. Tava morrendo de vergonha. O que eu fiz? Fui compartilhando para as pessoas que eu conhecia. Foi a primeira coisa que eu fiz. Morrendo de vergonha e de medo. Medo do quê? De ser julgado. A gente tem muito medo do julgamento do que o outro vai pensar. A maioria do ser humano tem esse erro, tá? Comete muito esse erro do medo do julgamento, tá? Então, aí eu fiz, compartilhei com as pessoas que eu conhecia e aí essas pessoas me incentivavam. Paty, posta nas redes sociais, compartilha, vai que vai te ajudar, não sei o quê. E aí eu tomei coragem, falei, quer saber? Já que é um bônus que me deram, né, que eu tenho eu posso ganhar dinheiro com isso e eu preciso do dinheiro, já que é um bônus que me deram, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar esse bônus e vou fazer. Então, eu meti as caras da tapa e comecei a vender a rifa lá que me deram. E consegui. Ali foi o meu primeiro investimento, a minha primeira renda extra, que eu nem sabia que eu estava fazendo renda extra. E estava realmente fazendo. A Lari falou, agora eu entendo a frase tempo é dinheiro. Exatamente. Perdão, gente. Tempo é dinheiro. A gente troca o nosso bem mais precioso, que é o tempo, em troca do dinheiro. Todo ser humano, todo mundo. Você vai trabalhar, você está dispondo o seu tempo 8 horas ali, por conta do quê? Em troca do quê? De apenas dinheiro, entendeu? Dinheiro é necessidade, todo mundo precisa. Então valorize ele, valorize. Peça o desconto, por quê? Quando você pede desconto, você está valorizando o seu dinheiro. Eu nem falei do desafio ainda, o Everton falou, salve Milady, só reclamei umas 7 vezes hoje. Ainda bem que você lembrou desse desafio que eu lancei ontem. Vou relembrar para quem não estava aqui, vou fazer o desafio para amanhã, porque amanhã também tem live. Me lembrem no final dessa live, tá bom? Sobre esse desafio pra gente colher os resultados. Quem cumpriu, quem não cumpriu. Bom, então, esse é as vantagens de você economizar dinheiro, tá? Lembrando que, para quem chegou agora, a live de hoje vai ser sobre economia, formas de você economizar dinheiro, de ter o seu dinheiro sobrando no final do mês, tá? As vantagens de você economizar. E no final, quase no finalzinho dessa live, eu vou soltar um spoiler, um bônus, que vai ter muito impacto na vida de vocês, principalmente para vocês aumentarem as fontes de renda de vocês. Claro, se vocês quiserem, tá bom? Então, comentem aqui se vocês querem, que daí eu conto no final da live. Sim ou não? Senão eu não conto. Outra coisa, toca aqui na setinha. A gente precisa bater 10 pessoas nessa live. A Tati mandou o número 10 pessoas. Então, compartilha aqui com seus conhecidos. Pelo menos uma pessoa, gente. Uma pessoa. Tem 6 pessoas. Se cada uma de vocês compartilhar, já são em 12, tá? Então, comenta aqui. Compartilha aqui com pelo menos uma pessoa essa live pra gente bater a meta. E eu enviar também o resumo dessa live em texto pra vocês, tá? Então, quais os erros que talvez você possa estar cometendo ao querer organizar o seu dinheiro, ao querer economizar? Os erros mais comuns. Primeiro erro. Tati falou que sim. Everton falou que sim. Quem mais? Aí eu conto no final da live formas de como aumentar suas fontes de renda. Os erros mais comuns para vocês economizarem e que muita gente acaba cometendo. A primeira coisa, não colocar limite de gasto. Gente, quando eu falo de colocar limite de gasto, muitas pessoas entendem
como ser o paranoico por controle. E não é isso. Você colocar limite de gasto significa dizer que, por exemplo, você na categoria alimentação, você gasta R$300 no mês, em média R$300 por mês. O seu limite de gasto você vai colocar para quanto? Para 280, por exemplo, tá? Você vai reduzir aos poucos, tá? Não adianta falar, não, pô, maio tá aí, ó, mês que vem, pô, vou colocar, eu gasto 300 e colocar R$200. Vou conseguir, certeza, não, vou, essa é a minha meta, 200. Quem já fez isso? Vocês já fizeram isso? De tentar economizar, assim, de lavada. Fala, não, mês que vem eu vou economizar. Aí tenta colocar um limite absurdo, de, pô, gasto 300, 100, tirar R$100 aí, vou conseguir economizar. Vocês já fizeram isso? Alguma vez? Esse é o erro mais comum. Mais comum. Por quê? A gente vai falar na sexta-feira sobre metas, tá? A Dani falou aqui que ela tem um sonho. Ela tem um sonho para realizar. Esse sonho, todo sonho que vocês tiverem, vocês precisam transformar ele em metas para conseguir realizar. Por quê? Eu quero um carro, eu quero um celular, eu quero um computador, é um sonho. Mas você precisa transformar em meta para poder realizar. Tirar o sonho do papel para realizar, tá? Então, é muito comum vocês colocarem esse limite alto. Então, não adianta vocês colocarem um limite alto, por exemplo, eu gasto 300, eu vou reduzir para 200, que vocês não vão cumprir. Vai chegar no mês que vem e vocês vão acabar passando dos R$200. Por quê? Porque é hábito, repetição mínima. Vocês precisam colocar metas atingíveis, tá? Não adianta vocês colocarem para R$200 porque vocês não vão cumprir. E aí vai gerar o quê? Vai gerar a sensação de frustração, de incapacidade, de ansiedade, de arrependimento. Ai, esse mês falei que ia conseguir, não consegui, já falei de novo, agora também já não tem jeito, vou continuar do jeito que eu tô. Vocês já pensaram isso? Vocês já se sentiram assim? Alguma vez? É comum, tá? É comum, mas não pode ser normal pra você, tá? Não pode ser normal. Então, mude, coloque isso em prática. Tudo isso que eu tô falando, se vocês estiverem anotando, coloquem isso em prática na vida de vocês, porque vai sobrar dinheiro no final do mês, tá? Vai sobrar, isso eu garanto. Então, coloquem, observem cada categoria que vocês têm. Farmácia, alimentação, aluguel, academia. Coloquem limite de gastos, tá bom? Outro erro que as pessoas mais cometem. Cortar o lazer. Vou economizar onde? Você corta o lazer. Todo mundo corta no lazer. Gente, vocês não podem cortar 100%. Por quê? O que acontece? Você não vive, por exemplo, no final de semana, você quer ir num restaurante, você quer ir num barzinho, você quer ir numa festa, ou tem um aniversário, você precisa dar presente, quer sair com os amigos, isso tudo é lazer, tá? Netflix, academia, é estilo de vida, tá? Lazer, estilo de vida. O que é estilo de vida, Paty? É o que a gente pode cortar. É algo que não é necessário, fundamental pra gente viver, pra nossa sobrevivência. O que é gasto essencial? É o que é necessário. Água, luz e alimentação, principalmente. Farmácia, se você tomar algum medicamento, também é bom, é necessário, tá? Aluguel, se você paga e não tem casa própria, é necessário. Moradia, tá? Então, isso é despesas essenciais. Despesas variáveis é o de vida. E o lazer entra. Comer fora de casa, em shopping. A coxinha que seja na padaria, o café da manhã que eu comprei na padaria é estilo de um café em casa. Então, não necessariamente você precisa comer fora para sobreviver. Então, todo mundo corta no lazer, mas todo mundo precisa. Pelo menos um lazer todo mundo precisa.